Shalom Aleichem, as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, esteja convosco, que está presente, com os nossos amigos que têm assistido pelo Brasil, nossos amigos que estão assistindo nos Estados Unidos, em Bridgeport, no Texas, nossos amigos que estão assistindo em Portugal, a todos que estão nos acompanhando por todo o mundo. Nossos vídeos estão sendo transmitidos por toda a terra, que a bênção de Hashem possa alcançar cada um de vocês. Nós teremos um estudo especial agora. O tema é cego guiando cego. Você já leu esse versículo, mas às vezes não teve a oportunidade de interpretá-lo. Eu quero, permitindo Hashem, o Todo-Poderoso, eu quero trazer à luz alguns versículos para que você compreenda. É lamentável sabermos que muitas pessoas estão enganadas. Estão enganadas por interpretação de texto. Estão enganadas porque o hebraico não é fácil de traduzir e de entender, de interpretar. Tem pessoas que pensam que sabem, mas não sabem. Requer muito estudo, muita dedicação. Não se cai de paraquedas achando que entende de Bíblia. Tá? E como eu vou manter a minha posição, que eu disse que eu vou focar a casa e a palavra, eu vou manter essa posição. E aqui eu não estou apontando nenhum ministério. Eu não tenho que apontar ninguém, eu tenho que ensinar vocês. Eu tenho um compromisso com essa casa. Quem está fora, ou se é de outros ministérios, eu não tenho compromisso com outras denominações. O rebanho que eu tenho que apresentar, Hashem, é esse aqui que está na minha frente, que é os que congregam nessa casa, as ovelhas desse rebanho. Se alguém de outro ministério quiser algum esclarecimento, como muitos líderes me procuram, sem problema, eu estou à disposição. Mas o nosso foco é direcionado a esta casa e aqueles que se sentem membros dessa casa, mesmo virtualmente. Nós temos pessoas em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. Nós temos essas famílias agora, mesmo a nossa família que mora em Bridgeport, ao lado de Nova York, que congregam com a gente virtualmente. As famílias que estão agora em Portugal, que congregam com a gente também, são portugueses. São pessoas que se dizem membros dessa casa, mas como não podem estar pessoalmente, estão virtualmente. E com esses eu tenho compromisso. E é com esse compromisso que eu vou trazer esclarecimento essa noite dentro das Escrituras. Nós vamos abordar no livro de Matitiahu, capítulo 15, versículo 9. Eu vou também entrar em Atos, capítulo 20, versículo 29. No livro de Efésios, também, lá no capítulo 4, versículo 14. Eu peço a sua atenção uns minutinhos. Eu vou ser bem objetivo. Eu vou tentar ser bem rápido, com objetividade, para que eu não tome muito tempo e não me torne cansativo. Vamos lá, que eu quero que você entenda aquilo que está escrito. Por erro de tradução, de interpretação, de compreensão, muitas pessoas serão condenadas. Tem pessoas que acreditam que estão salvas, estão condenadas. Então isso é gravíssimo. Olha lá o que está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 29. Sei, olha o que diz Shaul, o Rabino Shaul. Ele diz o seguinte, Rabino Paulo, ele diz o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão no meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. Aqui nós não estamos falando de feiticeiros, aqui nós não estamos falando de bruxos, aqui nós estamos falando de líderes de casas, estamos falando de líderes. Lobos cruéis
surgirão no meio de vocês. Para surgir no meio, tem que se parecer com a ovelha, tem que cheirar a ovelha, tem que se vestir como ovelha. Aparentemente ele é uma ovelha, é um líder de ovelha, mas é um lobo cruel. Só tem uma forma de você identificar um lobo. Não é pelo cheiro, não é pela roupa, porque todos usam paletó e gravata. Muitos usam até talite pendurado no pescoço. Muitos se dizem sabedores das Escrituras, conhecedores. Só tem uma forma de identificar o lobo. É você estudar, analisar o texto e saber se realmente é verídica a tradução daquele texto. Porque eu posso interpretar um texto do jeito que eu quiser, humanamente falando. Agora eu quero ver o cidadão interpretar o texto espiritualmente falando. Porque humanamente, nós temos aí quantas mil placas de denominações, quantas mil denominações nós temos no mundo. E por que temos tantas denominações? Por causa da interpretação dos textos. O cidadão acha que ele interpretou e que ele descobriu uma mina de ouro. Aí a interpretação dele, ele coloca uma placa e ele começa a pregar em cima daquela interpretação. Ele está convicto que está certo. Ele está convicto. E ele acaba convencendo uma multidão que ele está certo. Mas essa multidão é tão cega quanto ele, porque não sabe ler, não sabe estudar, não sabe traduzir, e acredita nas palavras desses cidadãos. Eu não estou aqui apontando denominações, eu estou ensinando a palavra. Se eu não falar cidadãos, denominações, eu vou falar o quê? Do planeta? De extraterrestre? Não, pessoas, são pessoas. E aí o que diz as Escrituras? Lobos cruéis surgirão no meio de vós, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, não vai vir de fora, é de dentro da casa, é de dentro da denominação. Dentro de vocês mesmos se levantarão homens, que ensinarão perversões da verdade, para atrair discípulos. Por isso que eu digo que naquele dia vai ser uma decepção para muitos. Tem gente que dá a vida por líderes que mentem, que distorcem as Escrituras. Elas creem piamente que o cidadão está correto, a ponto de entregar a vida deles. Eu não sou melhor que você e nem melhor que outros, mas desde que eu me entendo por gente, eu estudo as Escrituras. Eu estudo muito, não é um pouco, mais ou menos. Quem esteve na minha casa ontem para falar comigo, observou, em cima da minha mesa não tinha mais aonde pôr Bíblias, de traduções em espanhol, em inglês. Eu estudo tudo que eu posso, tudo que eu alcanço, tudo que eu interpreto. Eu dedico a minha vida a entender o texto, porque eu preciso saber o que eu estou estudando, eu preciso saber o que está sendo interpretado, eu preciso saber que tipo de alimento eu estou trazendo para o rebanho, porque serei cobrado. Se o sangue de alguém cair condenado, porque eu ensinei errado, eu vou pagar. E eu não estou afim de pagar. Eu não quero pagar pela vida de ninguém. Então olha o que está dizendo aqui: que ensinarão
perversões. O cidadão vai pregar a Bíblia? Vai ou não vai? Ele vai abrir as Escrituras e vai ensinar os versículos, só que pervertidamente, distorcido, adulterado, e vai arrastar multidões. Eu tive muitos anos da minha vida para pensar, analisar, estudar. Fui bem instruído por meu pai. Hoje meu pai senta comigo e ele fala: e esse versículo? Nós vamos discutir aquele versículo. Em casa, a minha família me questiona: mas e esse versículo? Não tem como burlar isso aqui. Mas não. Mas não. Mas não tem como dar jeitinho. É por isso que muita gente não frequenta essa casa, porque não tem como ter uma igreja para agradar as pessoas. Posso. Os dons que eu tenho, que o Eterno me deu, dom de retórica, dom de cura, nem trabalho. Dom de discernimento e interpretação do texto. Se eu usasse os meus dons pervertidamente, esse quarteirão ia ficar pequeno. Se a minha intenção fosse obter lucro, convencer pessoas, através da psicologia, misturada com a teologia, ia ficar pequeno. Esses terrenos todos que nós compramos aqui, mais aquela avenida que nós compramos lá em cima, aqueles terrenos, iam ficar pequenos. Podíamos fazer igreja para 2.000, 5.000, 8.000 pessoas. Porque o ser humano, se você tem dons de convencimento, é muito fácil você convencê-los. E é por isso que muitos homens arrastam multidões, por causa dessa facilidade de convencer o ser humano. Se ele chega angustiado, você pega ele no ponto fraco da angústia. Se ele chega falido, você pega ele no ponto fraco da sua falência. Se ele chega com o casamento destruído, você pega ele no ponto fraco da destruição dele. E você diz para ele: está na bênção, a porta está aberta. É fácil eu perverter as Escrituras. É muito fácil eu te dar uma solução imediata, dentro da psicologia. Eu quero ver alguém te dar a solução imediata dentro da Torá. Eu quero ver alguém te dar a solução imediata dentro das leis, das mitzvot de Hashem. Eu quero ver alguém te dar. Agora o ser humano, ele gosta mais da ilusão. O ser humano é apaixonado pela mentira. Se você escancarar a verdade para ele, ele vira seu inimigo. Eu não estou generalizando, mas é uma grande parte. Ele não quer a verdade. Ele crê que ele tem a verdade absoluta e ele não aceita opiniões exteriores. Ainda que ele custe a vida, ele não aceita. Mas aqui está dizendo, Shaul, rabino, um rabino judeu, está dizendo aqui: perverterão, ensinarão perversões da emet, da verdade, e vão atrair discípulos. Mas vamos em frente, olha lá, Efésios capítulo 4, versículo 14. Não seremos mais crianças, levadas por um lado para o outro por ondas, nem jogadas por todo vento de ensino. Nem o cidadão sabe o que está ensinando e está em cima do altar. É um vento de ensino. Nem ele sabe exatamente o que ele está ensinando. Levado por um vento de ensino, de um lado para o outro com ondas, nem jogados por todo o vento de ensino, a mercê de pessoas astuciosas, que inventam, criam, remanejam
fabricam formas de enganar. Não brinque. Não brinque com a sua vida espiritual. No dia da morte, tu arrependerás. E não vai dar mais tempo. Não brinque. Porque no seu último suspiro, você vai ver o anjo vindo te buscar. E ele já te mostra para onde você está indo. Se para o Sheol ou para o seio de Abraão. Só que não dá mais tempo. É a vida que está em jogo, eterna. Então cuidado, não se deixe ser jogado para um lado para o outro, por ondas de vento, de ensino. Como assim? O cara fala que é o mestre, que é o líder, mas ele não sabe o que ele está falando. É chocante, mas vamos lá. Deixa eu te mostrar o que é um texto adulterado. A pessoa lê, já falei muito esse texto, mas hoje eu vou aprofundar um pouco mais nele. 2 Tessalonicenses 2,9 está escrito assim, ó, preste atenção. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Por favor, você que frequenta essa casa vai ter dificuldade. Você que já leu ele muitas vezes. Imagine aquele que pensa que sabe. Eu, Marco, lendo esse texto aqui, a vinda desse iníquo. Hã? O que é isso que está falando aqui? Que iníquo? Quem que é esse cidadão? Aí alguém lê esse texto, que é um texto romano, é um texto que Roma traduziu, e você fala, iníquo. Tem umas bíblias aí um pouco melhoradas, mas às vezes não chega no ponto exato que precisa. Quando você lê aqui, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, é muito vago, está muito longe de nós entendermos. Vamos pegar o texto de uma forma mais explícita um pouco, mais escancarada, uma tradução mais dentro da raiz, dentro do original. Vamos ver o original, o que vai falar? Vamos lá. Quando esse homem que invalida a Torá vier, já mudou tudo. Mudou tudo. Iníquo. Eu vou ter que olhar no dicionário para saber o que é iníquo, o que é isso. Mas quando eu leio a frase, quando esse homem que invalida a Torá vier, qualquer homem, de qualquer denominação, de qualquer placa, que subir uma tribuna e pregar que a lei está no passado, foi abolida, que nós só vivemos na graça, é esse homem. Ele está pervertendo as escrituras. Ele está invalidando a Torá. Qualquer homem que ministrar contra as leis de Deus e disser em cima de uma tribuna que não existe mais lei, este é o homem que está registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ele está invalidando a Torá. Se você entrar numa casa que ensina que a lei não existe mais, você está dentro desse contexto. Está condenado junto com o líder, porque cego, guiando cego. Olha lá. Quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todo tipo de falsos. Vai ter milagre? Vai ter milagre?
mas são falsos. Tem gente que vai ser curada, tem gente que vai estar falando em línguas lá dentro, mas são falsos milagres. Aquilo é uma ilusão, não é real. Porque o cidadão está pregando contra a Torá de Deus e está tendo um movimento lá dentro da casa, parecendo que é Deus movendo, mas não é, é um engano. Para realizar todo tipo de falsos milagres, sinais e maravilhas. Vai ter sinais e maravilhas no ambiente. Agora, invalidar significa tornar nulo. A pessoa está dizendo: irmãos, vocês agora só estão na graça. Aquela lei mosaica já está no passado. Quando Deus olha dos céus, Ele vê Yeshua, Ele não vê você. Aonde que tiraram isso? De onde que tiraram esse texto? Como que eles criaram uma heresia desse porte? E as pessoas dizem: amém. Olha, o Senhor não está me vendo. É Yeshua que está na minha frente, protegendo, não está vendo meus pecados. Me ajuda aí. Me ajuda. Heresia, mentira, distorção de texto. Agora vamos ver se é real. Vamos fazer um midrashim, uma correlação. Vamos lá. Aqui eu tenho que provar tudo que eu falo. Matitiahu capítulo 5, versículo 17. Olha o que disse Yeshua, o Mashiach: não pensem que eu vim abolir, invalidar. Eu não vim invalidar a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Peraí. Depois que Yeshua veio, aumentou as leis. Ficou mais difícil ainda. Porque lá na lei do passado, de Moshe, se você fosse pego no ato de adultério, está escrito que a mulher seria apedrejada. Aí alguém me comentou, acho que no Facebook: mas olha, do jeito que o senhor ensina aí, parece que as mulheres vão ser apedrejadas novamente. Aí eu só respondi, aí você vai falar com um leigo, fica difícil. Eu respondi com uma forma muito delicada, eu disse assim: me mostre uma mulher apedrejada nas escrituras. Me mostre uma mulher apedrejada. Como que alguém vem falar para mim que eu vou voltar a pregar que as mulheres serão apedrejadas? Me ajuda. Nunca uma mulher foi apedrejada. Tem leis que precisam de interpretação. Não é simplesmente ler lá e apedrejar alguém. Então, se alguém bater nessa tecla, você fala assim: abre aí a sua Torá, abre o Tanar, abre a Brit Hadashah, mostra para mim onde é que tem uma mulher apedrejada. Me mostra. Cai por terra qualquer conceito de má interpretação de texto. Agora olha lá, Yeshua chega e diz: eu vos digo que lá na Torá está escrito que se uma mulher fosse pega em ato de adultério, a lei era de apedrejamento, mas eu digo-vos, não precisa ser pego em ato de adultério. Se tão somente um homem, também a tradução está errada na sua Bíblia aí, conforme a Bíblia que você usar. Se tão somente um homem desejar ardentemente, essa palavra foi tirada. O que é desejar ardentemente? É o cidadão olhar para a mulher, ele despe ela com os olhos, ele já arranca a roupa dela com os olhos, ele já imagina ela deitada lá numa cama. Eu estou desenhando, porque tem gente que não entende. E ele já se vê com ela. Isso é desejar ardentemente. Porque
Porque se você estiver andando na rua, passar uma moça na sua frente, você está num semáforo, você olhou, você viu ela, se aquilo for adultério, nós estamos perdidos. Eu tenho que andar de venda nos olhos assim. Olhar, você olha para qualquer pessoa. Agora, desejá-la é algo um pouco mais complexo. Me ajuda aí, por favor. Imaginar que você está tendo algo com ela é uma outra coisa muito diferente. Interpretação de texto. Se você não souber interpretar um texto, você vai ficar a vida inteira batendo martelo em ferro frio, não tem resultado, não tem nada de positivo. E Yeshua diz: eu não vim invalidar, eu não vim abolir, está tudo funcionando normalmente. Olha no próximo versículo que ele diz: sim, lá no 18, sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem um iud, nem a menor letra do alfabeto hebraico, que é o iud, nem um iud, nem um traço, passará. Todas leis estão ativas. Arosh. Mas eu aprendi que as leis sacrificiais de Vaikra, do livro de Levíticos, estão paralisadas. Mas eu aprendi que as leis sacerdotais estão paralisadas porque nós não temos um Kohen Gadol, não temos um sumo sacerdote. Muito bem, inteligente. Rosh, mas também eu fiquei sabendo que as leis que envolvem o Beit HaMikdash estão paralisadas. É verdade, o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, está derrubado, ainda não foi reerguido, é verdade, mas as demais mitzvot, as demais leis, estão em atividade plena. Nem todas servem para você, é por isso que você tem que estudar. Não adianta você abraçar a Torá e achar que é tudo para você. Tem coisas que não é para você. Tem leis para o nazireu, tem leis determinadas para cada departamento, tem as leis levíticas, não existe mais levita, existem cantores na igreja, levitas não, levitas são da tribo de Levi, você tem que ter DNA de Levi, sem DNA de Levi você não é levita, você é um cantor, um adorador. Nós às vezes até usando a termologia, os levitas da casa, mas é uma forma carinhosa. Por que não tem levita? Porque se essa turma que cantou aqui agora fossem os levitas, eu tinha que aplicar a lei levítica neles. Quer saber uma delas? O levita que canta na casa não pode trabalhar secularmente. Ele não pode ter um emprego. Você tem que ganhar da igreja, da Beit, e ficar por conta da casa. A Bíblia diz o seguinte, a Torá diz o seguinte: as 11 tribos trabalham. As 11 tribos trabalham. A tribo de Levi só fica por conta da casa. As 11 tribos sustentam a de Levi. Então, se eu tenho levita na casa, eu tenho que dar um salário para eles, comidinha pronta todo dia na hora certa, eles têm que ser bem cuidados, bem sustentados, tem que andar bem bonitinho, alinhado, vesti-los. Isso é levita. Isso é Bíblia. Eu nunca ouvi falar isso. Você nunca nem ouviu falar de Bíblia direito? Como é que você ia ouvir falar disso? Por isso que eu falei que só sentar aí no banco, eu sou crente. Não, não é. Nós somos frequentadores de igreja. Agora que a gente está aprendendo a ser crente. Nem mesmo em Yud ou um traço da Torá passará. Qualquer ministração, qualquer pregação
que diga que as leis foram abolidas é uma distorção, uma adulteração. Vamos em frente para terminarmos? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Olha que legal. Pois tempos virão. Tempos virão. Que tempo é esse? Quem falou hoje? Hoje. Tempos virão. Hoje, janeiro de 2020, gregoriano. Hoje, tempos virão, chegou, é hoje. Tempos virão, isso é um versículo apocalíptico, escatológico. Tempos virão, em que não suportarão a verdade. As pessoas vão virar a Bíblia do avesso para tentar provar que estão certas. Não suportarão a verdade. Não suportarão a sã instrução, mas segundo suas próprias concupiscências, agregarão para si mesmos mestres. Mas mestres, agregarão para si mesmos mestres, conforme suas próprias paixões. Aquele pastor, aquele líder quando fala, me apaixono, que palavra linda, linda. Por quê? Porque falou com o teu ego, falou algo que encheu o eu, agradou você com palavras. Quando não é aquele pastor que ministra da vontade de eu levantar e ir embora, porque não massageia o ego. Eita! Mas quando você ensina a verdade, não agrada a todos, aborrece a muitos. Então aqui está dizendo o seguinte: escolherão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Antes eram pregadores e missionários itinerantes. Nós estamos vivendo a geração de crentes itinerantes. Alguém já ouviu falar de crente itinerante? Não? É o crente que cada dia está numa igreja. Crente itinerante. Aí ele senta numa igreja. Escuta o que esse homem está falando, misericórdia. Ixi, olha onde que ele foi tocar, misericórdia. Aquela igreja que a gente foi semana passada é melhor. Escolhendo mestres segundo as suas próprias paixões. Eles não estão escolhendo palavra, estão escolhendo mestres segundo as suas próprias paixões. Tem que agradar para trazer a pessoa de volta na igreja. Olha o que diz aí o texto. Mas segundo suas próprias concupiscências agregarão. Ê pastor, o senhor é o cara. Quando o senhor prega, o céu desce. Desce aonde? Só se tiver tempestade, a nuvem estiver baixa. Desceu o céu aonde? O céu ficou baixinho. Me ajuda aí. Agregarão para si homens que concordam com as suas concupiscências. Para si mesmo, mestres conforme as suas próprias paixões, tendo comichões nos ouvidos. Como eu queria entender essa frase. Eu já li demais esse texto, eu ficava assim, comichões? Esse negócio deve ser um bicho. Comichão. O que é um comichão? Comichão, na verdade, é um bichinho que ele entra no seu ouvido e começa a dar uma coceirinha.
Mas o termo bíblico aqui não está falando de bicho, não, porque se fosse um bicho, você ia no SUS. Ia lá, o médico entrava com a pinça, tirava o comichão. Esse comichão que está falando aqui nas escrituras não sai. Esse comichão que está escrito aqui, esse comichão é a vontade incontrolável de fazer algo, ou seja, discordando da Torá, para mim tá bom. Esse é o cara. Gerou dentro da pessoa uma vontade incontrolável de seguir aquele líder, estando ele certo ou não. E o que é uma paixão? Mesma coisa, adoração por alguma coisa em específico. As pessoas se apaixonam pelo sistema. Você quer ver uma coisa? É difícil às vezes você sair de casa e dizer assim para você mesmo: que desejo que eu estou hoje de ouvir as Escrituras. Que desejo que eu estou hoje de aprender a palavra. Às vezes nós temos desejo de cantar, de dançar, de vir no culto para ver os amigos, mas sair de casa com o coração voltado para as Escrituras é difícil. Nós temos N motivos. Nossa, eu vou porque minha esposa quer ir no culto hoje. Eu vou porque minha filha vai. Eu vou porque o meu marido quer ir. Eu vou porque tem um irmãozinho lá que eu quero ver ele. Uma irmãzinha. Tem muitos motivos. Eu vou porque se eu não for, eu vou para o inferno. Esse é um motivo. Vem por desencargo de consciência, vem por medo da condenação. Mas você precisa sair da tua casa com o seu coração voltado com o desejo de conhecer as Escrituras, para saber se o caminho, se o solo que você está pisando, você precisa saber se o solo que você está pisando não é pantanoso, se você está afundando, ou se é sólido, saber se você está andando na areia, ou se você realmente está caminhando sobre a rocha. É forte isso aí, hein? Tem gente caminhando na areia faz muito tempo achando que está andando em rocha. 2 Coríntios 11:4. Olha lá. Estou terminando. Se alguém, olha esse versículo. Se alguém se aproximar de você, contando sobre, olha lá que legal. Se alguém se aproximar de você e lhes contar a respeito de um Yeshua diferente do que lhes contamos, ou se vocês receberem um espírito diferente daquele que receberam, ou se aceitarem boas novas diferentes das já aceitas, vocês vão receber de boa, com facilidade, achando que é maravilhoso. O escritor aqui está dizendo, lá na época que foi escrito esse texto, provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo, 70, o escritor aqui está dizendo o seguinte: o Mashiach, que nós estamos ensinando para vocês, ele partiu agora, há 30 anos. As boas novas estão sendo escritas agora. A palavra, nós a conhecemos nos originais, porque aqui são os escribas escrevendo. Se alguém vier com algo diferente, começar a pregar algo diferente para vocês, que não condiz com esse texto, não condiz com o que lhe contamos, fica esperto, é heresia, mentira, adulteração de texto. Por isso que essa casa é uma sinagoga judaica. Uma sinagoga judaica não trabalha com preceitos modernos. Igreja que nasceu há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos,
Isso é conceitos modernos. Igreja que nasceu há 1 ano, 5 anos, 20 anos atrás. Conceitos modernos. De homens que se acharam corretos, que acharam que descobriram uma interpretação diferente e começaram um novo ministério. Oi, uma sinagoga, uma casa judaica, ela trabalha com conceitos da Torá de 3.500 anos atrás, conforme era ensinado há 3.500 anos atrás, é ensinado hoje. Não muda uma vírgula, nem um traço, nem um iud. É isso que você tem que entender. Eu não vou seguir algo que caiu alguém de paraquedas e acha que está certo. Matitiahu 15:9. Eu sempre bato numa tecla que vocês ficam meio escandalizados. Eu digo que frequentar uma denominação não quer dizer nada. Olha o que ele diz em Matitiahu, capítulo 15, versículo 9. O fato de me adorarem é inútil. Você pode chegar na igreja, pular, sapatear, dançar, cantar. Você pode extrapolar, virar piruleta. A forma de vocês me adorarem é inútil. Vocês estão perdendo o seu tempo. Olha o que Matitiahu está falando aqui. Vocês estão perdendo o seu tempo, vocês estão enganados, vocês estão cegos, vocês estão perdidos, pulando, sapateando, cantando aí, vocês estão perdidos, vocês já estão condenados, é inútil. Por quê? Porque ensinam regras inventadas por homens, como se fossem minhas. A maioria das Bíblias tem 440 versículos adulterados. Você nem sabe qual que são eles. Às vezes você está lendo um versículo lá, olha que versículo lindo. 440 versículos foram mudados. Muitos foram inventados por Roma e colocados dentro das suas Bíblias. E olha o que está dizendo aqui. O fato de me adorar é inútil porque ensinam regras inventadas por homens, como se fossem minhas. Aí eu crio uma regra: mulher não pode usar calça comprida. Hã? Onde é que está escrito isso? Mulher não pode usar uma maquiagem. Onde é que está escrito isso, por favor? Mulher não pode usar joias. Onde é que está escrito isso? O homem pode ter barba, ou não pode ter barba. Onde é que está escrito isso? Aí os líderes criam regras, inventam regras, regras inventadas pelos homens, mas está escrito em Matitiahu, mas os crentes não leem as Bíblias, eles não leem a Escritura, e aceitam tudo que ouvem. Aí um homem cria uma regra, e essa regra passa a valer mais do que a Bíblia. Se vocês andarem em Franca, analisando, vocês vão encontrar dezenas de leis criadas por pastores, que não existem, mas que os fiéis cumprem à risca. Mas foram leis inventadas por homens, que têm mais valor do que as Escrituras para eles. Só tem essa forma de eu ensinar isso. Então, como eu prometi que não ia falar de ministérios, de igreja, eu não estou falando, estou comparando que as Escrituras são burladas, são adulteradas, porque são ensinadas adulteradamente.
E se você não tiver consciência, sabedoria, discernimento, inteligência, temor, porque se você não temer ao rua, Hakodesh, como que você vai aprender? Você já está morto. Morto não aprende. Morto está morto. Não ouve, não enxerga, verdade. Morto não ouve, não enxerga. Né? Quando Yeshua disse assim, chegou um jovem para Yeshua e disse para ele: mestre, eu queria te seguir. É mesmo? Ué, por que não segue? Deixa primeiro eu sepultar meu pai, alguma coisa assim. E Yeshua responde: deixe que os mortos sepultem os mortos. Tem gente que lê aquilo e não entende. A humanidade está morta. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Vivos são poucos. Então não é uma placa de uma denominação que me faz vivo. O que me faz vivo é a Torá de Hashem. É o sangue vertido no madeiro pelo Mashiach, que deu a tua vida por mim. Isso é que me faz vivo. É isso que me mantém vivo. E olha lá, o fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Vamos fazer uma midrash? Matitiahu 15:9 está ligado com Yohanan 14:15. João, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aí você pergunta para um cidadão que fala que é crente: quantos mandamentos Deus deixou? Não sei não foi 10? Não foi 10 mandamentos? Ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe o que é mandamento. E lá em Yohanan, lá em João 14:15 está dizendo: você me ama? O Senhor está perguntando para você: você me ama? Você me ama? Ah, você me ama? Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Eu te pergunto, quais são esses mandamentos? Se você não sabe, você está mentindo para quem? Para você mesmo. Nem você sabe. Como é que você está falando que ama? Está mentindo para quem? Para mim? Como você vai amar se você nem sabe o que você tem que guardar? Hã? Como? Mas se alguém discutir com você e falar assim: não, mas Deus deixou só os 10 mandamentos. Deixa eu falar para você. Eu vou te dar uma novidade para você. Os 10 nunca foram 10. Os 10 mandamentos é mais de 100. Hã? Como assim? Hã? Vamos começar a ler do 1º até o 10º. Eu vou te falar que ele vai se tornar 100 mandamentos. Então guarda só os 10, já está bom. Como eu gosto. Ai, eu amo. Oh Deus. Quando você ouve uma ministração dessa aqui, não sou melhor que ninguém não. Se você for inteligente, o mínimo inteligente, você vai refletir sobre o que você ouviu nessa noite. Mas se você for um cego, porque eu vim falar para os cegos, para ver se eles abrem os olhos. Se você é um cego, hoje é o dia de você abrir os seus olhos espirituais. Hoje é o dia de você entender o que Deus quer, o que Hashem quer. E nós terminamos assim, ó: não me mostre, eu quero continuar cego. Se eu continuar cego, eu não preciso mudar. Aí lá em Isaías 43:8, o Senhor diz: traz para mim, o povo que tem olhos, mas não veem. Você acha que enxerga, mas nunca viu. Você pensa que vê, mas nunca viu. Mas eu creio que a partir desta noite,
o Ruach HaKodesh, na unção, no seu poder, fará com que entendamos aquilo que foi ensinado nesse altar, para que nós possamos compreender e colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Amém.